Bora mergulhar na ciência por trás de uma rotina matinal ideal? Vamos descobrir como usar as ferramentas do neurobiólogo Andrew Huberman para transformar de verdade o começo de cada dia. Sabe aquela sensação? Tem manhã que a gente acorda com a energia lá em cima, foco total. E em outras, parece que sair da cama é a maior batalha do mundo. Acontece que tem uma razão biológica para isso. E a chave para ter dias consistentemente bons pode estar bem ali, na primeira hora depois de acordar. Para a gente conseguir otimizar as manhãs, primeiro é preciso entender o maestro que rege a nossa energia diária, o relógio mestre do nosso corpo. E esse maestro é o famoso ritmo circadiano. É como um relógio interno de 24 horas que está presente em cada célula do nosso corpo, ditando quando sentir sono, fome ou ficar em alerta. O grande desafio, na verdade, é que todos esses reloginhos precisam estar perfeitamente sincronizados. A sacada é a seguinte: o corpo funciona como uma orquestra com milhões de relógios. Para ter um dia com energia e foco, todo mundo precisa tocar em sincronia. A boa notícia é que existe uma ferramenta muito, mas muito poderosa para a gente atuar como maestro dessa orquestra. E essa ferramenta é surpreendentemente simples: a luz do sol. É o sinal mais potente que existe para alinhar todos os relógios internos e preparar o corpo e a mente para o dia. E a simplicidade da regra é o que mais impressiona. A recomendação é buscar de 5 a 10 minutos de luz natural, de preferência na primeira hora depois de acordar. É fundamental que essa luz atinja os olhos. Por isso, nada de óculos de sol, ok? E vale lembrar, mesmo num dia nublado, a luz lá fora é ordens de magnitude mais potente do que qualquer luz artificial dentro de casa. Mas como isso funciona na prática? É uma cascata de eventos no cérebro. Primeiro, a luz do sol atinge umas células especiais nos olhos. Elas mandam um sinal direto para o hipotálamo, que é o nosso relógio mestre. E isso, por sua vez, ancora o pico de cortisol, o hormônio que deixa a gente em alerta. E o mais incrível de tudo, isso inicia uma contagem regressiva de umas 16 horas para liberar melatonina, o hormônio do sono. Basicamente, a luz da manhã programa o sono da noite. E o impacto de acertar esse timing é gigante. Um pulso de cortisol cedo, ativado pela luz da manhã, gera foco e um estado de alerta saudável. Agora, se esse pulso atrasa, o resultado é aquela queda de energia terrível à tarde, dificuldade para dormir e, segundo estudos, é até uma assinatura biológica de depressão e ansiedade. Os resultados falam por si. Ok, depois de acertar o relógio com a luz do sol, tem outra alavanca poderosa que a gente pode ajustar: o café. E a questão aqui não é se tomar, mas quando tomar. Para entender o porquê, a gente precisa conhecer a adenosina. Pensa nela como uma pressão de sono que vai se acumulando no cérebro ao longo do dia, deixando a gente cada vez mais com sono. A cafeína funciona como um bloqueador. Ela se encaixa nos receptores de adenosina e impede que a gente sinta esse cansaço. Só que aqui está a armadilha. Quando a gente acorda, ainda tem adenosina no sistema. Se o café é a primeira coisa do dia, ele só mascara essa adenosina, que continua ali esperando. Aí, quando o efeito da cafeína passa, toda aquela adenosina acumulada inunda os receptores de uma vez só, causando aquela famosa e terrível queda de energia da tarde. A solução? Esperar de 90 a 120 minutos. Isso dá tempo para o corpo limpar a adenosina naturalmente, o que resulta em energia sustentada o dia todo. A terceira grande ferramenta é talvez a mais surpreendente de todas. É sobre usar a temperatura do corpo para sinalizar que é a hora de ativar os neuroquímicos para o foco e o bom humor. O princípio biológico é bem simples, na verdade. Para estar desperto, a temperatura corporal interna precisa aumentar. Para dormir, ela precisa diminuir. É por isso que o corpo nos acorda naturalmente com um aumento na temperatura interna que dispara o cortisol. E é aqui que a gente entra num paradoxo fascinante. A exposição ao frio, tipo um banho gelado, força o corpo a se aquecer com muita força para compensar. O resultado? Um aumento significativo da temperatura interna, o que manda um poderoso sinal de despertar para todo o sistema. Mas o efeito vai muito além da temperatura. Estudos em humanos mostraram que a exposição deliberada ao frio pode aumentar os níveis de dopamina, um neurotransmissor da motivação e do impulso, em quase o dobro. Isso mesmo. E não é um pico rápido, não. É um aumento que dura horas. Para ter uma dimensão do poder disso, Huberman cita um caso impressionante. Um paciente que superou o vício em cocaína usando banhos gelados. Segundo ele, era a única coisa que fornecia uma liberação de dopamina que chegava minimamente perto da droga, permitindo uma transição para um comportamento mais saudável.
Isso mostra o impacto profundo que essa prática pode ter no cérebro. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Ao combinar essas ferramentas, o resultado é muito maior do que a soma das partes. O que se está criando, na verdade, é um estado biológico ideal. O efeito combinado é uma verdadeira cascata de eventos biológicos positivos. Um pulso de cortisol perfeitamente alinhado, a temperatura do corpo elevada, um aumento de dopamina e epinefrina para dar motivação e, como resultado final, uma energia que se sustenta. É a preparação perfeita para um desempenho máximo. A metáfora que o Hilberman usa para isso é simplesmente perfeita. Com essas ações, se cria um verão dentro do corpo. É uma sensação interna de energia, de motivação, de bom humor, não importa como esteja o clima lá fora. Em contraste, ficar em ambientes fechados, ignorando todos esses sinais, tem um efeito oposto. Mesmo num dia de sol, é como criar um inverno do Colorado internamente. A consequência é um metabolismo mais baixo, menos motivação e um humor prejudicado. A cada manhã, escolha sobre qual ambiente interno vai ser criado. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa, né? E se a primeira hora do dia não for uma tarefa a ser superada, mas sim a maior oportunidade que temos para projetar nossa própria biologia para o sucesso? A ciência mostra que esse poder está ao nosso alcance.